Olá a todos. Na aula de hoje a gente vai trabalhar cálculo estequiométrico, basicamente as conversões entre mol em gramas, grama em mol, miligramas para mol. São conversões simples que muitas vezes as pessoas usam regra de 3, resolve muito bem. Mas aqui eu vou trabalhar a técnica da dimensionalidade. Então basicamente a gente vai usar dados que nos dão uma relação. Nós vamos fazer multiplicações simples nas conversões de mol para grama, grama para mol e vice-versa. Algumas questões envolvendo densidades, vocês vão ver que vai ser simples também. Tudo isso de maneira direta, sem muito problema e sem usar a regra de 3 também, tá? É um método simples, que é como se fosse uma regra de 3 direta, mas sem ter o trabalho de fazer 2, 3 regras de 3 numa única questão. E você acaba fazendo de maneira direta as resoluções, tá bom? É uns cálculos interessantes, pois vai te dar base para os cálculos nas reações químicas. Tanto é que no último exemplo aqui eu vou trazer uma equação química, onde a gente vai ter que calcular a massa de um produto a partir de um determinado reagente, né? Então, é interessante que vocês saibam fazer as devidas conversões, beleza? Vale destacar para vocês saberem fazer essas transformações de grama para mol, de mol para grama. É interessante que vocês saibam determinar a massa molar de uma substância. Então, inicialmente, eu vou trazer para vocês a explanação de como é que você calcula a massa molar de qualquer substância, beleza? Vale destacar que quando você está trabalhando com moléculas, você usa o termo massa molar, mas se for um sal, uma substância iônica, você vai usar o peso fórmula, beleza? Aqui eu vou tratar tudo como massa molecular, para eu não confundir tanto a cabeça de vocês e que não vai influenciar muito no objetivo da nossa aula, beleza? Mas é interessante vocês saberem disso. Quando se tratar de compostos iônicos, compostos salinos, cloreto de sódio, NE, que é o nosso sódio de cozinha, né, você não tem uma molécula. Então você está trabalhando do peso fórmula, tá bom? Pois bem, vamos nós. Como é que a gente vai determinar a massa molecular de uma substância? Então aqui você tem, deixa eu pegar aqui um pincel, pronto. Você tem aqui, ó, NOH, CaO, H2O, MgOH, KCl. Eu estou fazendo isso porque você não tem nem que saber química para você determinar essas massas moleculares, não. Basta vocês saberem ler, basicamente. Então aqui no caso do nosso NOH, o hidróxido de sódio, como é que você vai determinar a massa molar dela? Você vai pegar uma tabela periódica, você vai olhar lá, o Na, que é o nosso sódio, qual é o peso de um átomo do elemento de sódio? Se você for lá na tabela periódica, você vai ver que a massa do átomo de sódio é 23. A massa do oxigênio é 16. A massa do hidrogênio é 1. Opa! Então, a massa desse composto aqui inteiro, a massa de uma molécula desse composto aqui, a massa molecular, massa de uma molécula. Pô, a massa de uma molécula é só pesar o peso atômico de cada um. Quando você pesa o do sódio, do oxigênio e do hidrogênio, é só somar. Resultado, 40 unidades de massa atômica. Então, a massa molecular do hidróxido de sódio é 40 U, 40 unidades de massa atômica. Do óxido de cálcio, o cálcio, o Ca, pesa 40, o oxigênio pesa 16, somando os dois eu tenho 56 U. Então, o peso, entre aspas, da molécula óxido de cálcio, né, é 56 U. O peso da molécula de água, então a massa de uma molécula, a massa de uma molécula apenas, tá? A massa de uma molécula é 18 U, ou seja, a molécula de água é formada por dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Um oxigênio pesa 16, cada hidrogênio pesa 1 unidade de massa atômica. Como eu tenho 2, eu vou ter 2U. Então, 2 com mais 16, 18 unidades de massa atômica. Então, aqui eu determinei a massa molecular do hidróxido de sódio, do óxido de cálcio, da água. Como é que eu vou pesar do hidróxido de magnésio? Eu olho o peso do magnésio, que é 24 unidades de massa atômica. Nesse composto aqui, ó, eu vou ter 2 oxigênio e 2 hidrogênio, então eu vou ter 2 vezes 16 e vou ter 2 vezes 1, tá? Dá 2. Somo tudo, eu vou chegar a 58U.
Então a massa molecular desse composto é 58U. Do KCl, a massa molecular, no caso peso fórmula, né, do KCl é o que? A massa do cálcio com a massa do cloro. A massa do cálcio é 39, a massa do cloro é 35,5, somando os dois dá 74,5 U, 74,5 unidade de massa atômica. Beleza? Professor, de onde foi que eu tirei essas massas aqui? Olha, se aqui eu tenho um potássio só, um K e um Cl, eu vou na tabela periódica, olho quanto é que pesa um potássio, olho quanto é que pesa um cloro, somos dois, eu tenho a massa molecular, o peso fórmula nesse caso, 74,5 unidade de massa atômica. Beleza? Isso é a nossa massa molecular. E o que seria a massa molar? A massa molar é o mesmo número. Não vou mudar o número é o mesmo. O que eu estou mudando? Eu estou mudando só as unidades. Beleza? Então, a massa molar do hidróxido de sódio é 40. Só que aqui eu vou ter o quê? 40 gramas por mol. O que eu estou dizendo? Que 1 mol de hidróxido de sódio pesa 40 gramas. Qual é a diferença? Aqui na massa molecular eu tenho um peso de uma molécula. Uma molécula pesa 40 U, unidade de massa atômica. Ou seja, esse U aqui é a unidade de massa atômica. O que é ele? Se você pegar o átomo de carbono 12 e dividir em 12 partes, cada parte é uma unidade de massa atômica. Quando eu digo que o hidróxido de sódio, a massa dele é 40 U, é porque é 40 vezes aquela 1/12, uma parte daquele carbono 12 dividido por 12. Então, é 40 vezes a massa de 1/12 de carbono. Bom, não esquenta a cabeça com isso não. O que eu quero que vocês entendam? Que a massa molecular desse composto, você encontra na tabela periódica pesando cada átomo. Qual é o peso da molécula completa, né, inteira, vamos dizer assim? Você vai pegar cada átomo, vai somar e você vai colocar aqui, ó, 40 unidades de massa atômica. E a massa molar? Você vai usar o mesmo número da massa molecular, mas você vai usar uma outra unidade de medida. Você vai ter aqui no caso do NaOH, 40 gramas por mol. Enquanto que uma molécula pesa 40 U, aqui você tem que um mol de moléculas pesa 40 gramas. Se a gente se aprofundar só um pouquinho mais, um mol de moléculas, na verdade você tem 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Ou seja, tem aí centenas de bilhões de moléculas que vão pesar 40 gramas, tá? Então, uma molécula só não pesa grama não, ela pesa 40 U. Mas um mol de molécula, ou seja, centenas de bilhões aí, porque um mol, o que é um mol? Um mol não é 1, um mol não é 2, um mol não é 100. O mol é na ordem de 10 elevado a 23. Lembra lá do número de Avogadro na minha aula de estequiometria. Então, um mol pesa 6,02 vezes 10 elevado a 23. É muitas moléculas acabam pesando 40 gramas. Isso no caso do NaOH. Já um mol de óxido de cálcio, ou seja, 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de óxido de cálcio vai pesar 56 gramas. Então a massa molar é o peso de uma substância em relação a um mol. É quanto é que pesa uma substância em gramas para cada 1 mol. Então 1 mol pesa 40 gramas. Simples assim no caso do hidróxido de sódio. 1 mol de óxido de cálcio. 1 mol pesa 56 gramas. Como eu vou ter o peso da substância em 1 mol, eu vou chamar isso de massa por mol, ou seja, massa molar. Simples assim. Beleza? Então, a massa molecular é a massa de uma molécula. A massa molar é a massa em 1 mol. Então, qual é a massa molar do hidróxido de sódio? 40 gramas por mol. Qual é a massa do óxido de cálcio? 56 gramas por mol. Qual é a massa molar da água? 18 gramas por mol. O que eu estou dizendo aqui? Que 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas pesam exatamente 18 gramas. Beleza? Então, 18 gramas vai ter quantos mols de água? 18 gramas vai ter exatamente 1 mol de água. Professor, então quer dizer que 32 ml, ou seja, 32 gramas de água vai ter 2 mols? Sim, porque 1 mol tem 18 gramas de água, então 36 gramas de água, que seria o dobro de 18, seria 36 gramas de água, pesaria exatamente 2 mols. Entenderam a relação? Então a massa molar é muito bom vocês saberem disso, ó, essa leitura, essa interpretação.
né? Que, por exemplo, no caso da água, a massa molar da água é 18 gramas por mol. Então, 18 gramas, eu vou ter exatamente 1 mol de água. Se eu tivesse 2 mols de água, eu teria exatamente, pesaria em gramas, 36 gramas, certo? Se eu tivesse 4 mols de água, vai ter quantas gramas de água? Então, por exemplo, se você chegasse aqui, ô fulano, me dá aí um copo d'água, ou em vez de você falar assim, fulano, me dá aí 4 mols de água, o que é que você está pedindo para a pessoa? Você está pedindo exatamente 72 gramas de água, beleza? Que pela densidade da água, a nossa temperatura aqui ambiente, seria 1 grama por ml, você estaria pedindo aí aproximadamente 72 ml de água, muito pouco, né? Então, de novo, a massa molecular é o peso de uma molécula e a massa molar é o peso em gramas de 1 mol de determinada substância. Simples assim, beleza? O que nós vamos usar nos cálculos estequiométricos? A gente usa muito a massa molar, você não usa a massa molecular. Geralmente você usa a massa molar, tá bom? Até porque quando você balanceia uma equação, você lê aquelas equações, aquelas proporções em termos de mol. Um mol de uma substância reage com tantos mol de outra, formando tantos mol de outra. Tá bom? Então, nós usamos muito a massa molar. O que é a massa molar? Em termos numericamente, é a mesma massa molecular, só muda a, as unidades. Mas a interpretação é totalmente diferente. Veja que, no caso do hidróxido de magnésio aqui, 58 gramas equivale a exatamente 1 mol da substância hidróxido de magnésio. Então, 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Ou seja, são muitas moléculas de hidróxido de magnésio para pesar 58 gramas, beleza? Interpretação diferentes, mas numericamente a mesma coisa. Vamos para as práticas, né, dos nossos cálculos, das nossas conversões. Olha só. Determine a massa molar da seguinte substância. Certo? No caso do hidróxido de sódio, você vai lá na tabela periódica. Então, no caso, vamos determinar a massa molar do hidróxido de sódio. Se você for na tabela periódica, você vai ver que o sódio pesa 23, o oxigênio 16 e hidrogênio 1. Somando tudo, eu vou ter massa molar 40U. A massa molecular, desculpa. Qual seria a massa molar? 40 gramas por mol. Então, mol pesa 40 gramas. Olha só nossa perguntinha aqui, ó. 0,5 mol pesa quantos gramas de NaOH? Aí o que você vai fazer, ó? Você pode fazer uma regra de 3, mas eu não vou trabalhar com regra de 3 aqui. Eu quero trabalhar com análise dimensional, tá bom? O que você vai fazer, ó? Ele quer transformar mol em gramas, é o que a questão pede. Então, você vai fazer assim, ó. 0,5 mol vezes. Aí você pega aqui a massa molecular, ou no caso, a massa molar, desculpa, estou me confundindo aqui. Você vai pegar a massa molar, ó, 40 gramas pesa quanto? 1 mol. Aí você bota aqui, ó, 40 gramas pesa exatamente 1 mol. Veja que ele quer transformar mol em gramas, tá vendo, ó? Então, ó, quando você faz isso, você bota 0,5 mol vezes a massa molar, veja que o mol fica embaixo, ó. Então, tu vai ter mol em cima e mol embaixo. Então, eu vou poder cortar esse mol com esse mol aqui. Quando eu corto, olha o que vai sobrar. O resultado vai ser em gramas. Então, aqui é só matemática. 0,5 vezes 40, 20 gramas. Beleza? O que foi que eu fiz? Se a pergunta diz transforme mol em gramas, eu pego o valor de mol que ele dá, ó, 0,5 mol vezes. Aí, no caso, eu peguei a massa molar da substância. Eu botei gramas em cima e mol embaixo para poder eu cortar mol com mol. E assim você encontra o resultado. Então, 0,5 mols de NaOH vai pesar exatamente 20 gramas. 1 mol pesa 40. A metade do mol pesa 20. É lógica, né? Bem simples, dá para você fazer isso de cabeça. Mas eu quero fazer pela equação para vocês verem como é que vocês vão resolver, tá bom? Nesse caso aqui, ó, 250 ml tem quantos mols de água? Aí ele dá dados, ó. Dados, a densidade da água, considera ela sendo 1 grama por ml e a massa molar da água é 18 gramas por mol. Então, o que você vai fazer aqui, ó? Primeiro, ele quer transformar ml em mols de água, tá bom? Você vai ter que usar essa relaçãozinha aqui, ó. A densidade da água é 1 grama por ml. Então, o que você vai fazer? Já que ele pergunta mol, você bota assim, ó. Esse N é nosso número de mols, tá bom? N é igual a 250 ml. Qual é a densidade da água, né? 1 grama por ml. Então, 1 grama tem exatamente o volume de 1 ml. Então, 1 ml de água vai pesar exatamente 1 grama. Eu vou primeiro transformar esses 250 ml em gramas, por essa relação aqui, ó. Então, eu faço assim, ó. 250 vezes, aí eu boto 1 grama,
tenho exatamente um volume de 1 ml. Por que eu faço isso? Porque assim eu vou poder cortar ml com ml, beleza? Então, quando eu corto ml com ml, o resultado vai ser o que, ó? Gramas. Aí o que eu faço? Eu vou pegar a massa molar da água, que é o que? 18 gramas por mol. Só que o que você tem aqui, ó? Você tem aqui, você vai transformar ml em gramas. Então você tem gramas aqui em cima, tá bom? No exemplo anterior, eu coloquei grama em cima e mol embaixo, por quê? Para poder cortar mol com mol, tá vendo? Ó? Aqui não. Como eu já tenho um resultado em gramas, o que eu vou fazer? Eu vou colocar agora na massa molar, eu vou colocar invertida. Eu vou inverter, eu vou botar gramas embaixo, ó, e vou deixar mol em cima. Por quê? Porque dessa forma eu vou poder cortar gramas com gramas e o resultado vai ser mol. Tá vendo? Ó? Então, inicialmente, eu peguei 250 ml, multipliquei pela densidade, para poder cortar ml com ml. O resultado seria em gramas, certo? Agora, eu peguei e cortei gramas com gramas, o resultado já vai ser mol. Professor, e agora? Agora é só multiplicar 250 vezes 1 vezes 1 e dividir por 18. O resultado, 3,88 mol. Simples, né? Esse método é um método dimensional. Por quê? Porque aqui você poderia fazer como uma regra de 3 aqui, aí o resultado faria uma outra regra de 3. Desse modo você faz, ó, direto. Bem simples, né? O resultado vai logo de cara. Só resolvendo a matemática. Ok? Vamos continuar. Faça devidas conversões. Aqui você tem, ó, item A, NOH, item B, NaCl, óxido de cálcio, H2O e óxido de magnésio. Você tem a massa molar de todos aqui, ó. Tudo. 40 gramas por mol, 58,5 gramas por mol, 56 gramas por mol, 8 gramas por mol e 58 gramas por mol. Pronto. O que é que ele pede? Ele pede para você fazer as conversões. Aí, em cada questão tem uma conversão diferente. Item A. Ele quer que você transforme 100 gramas de hidróxido de sódio em mol. O que é que você vai fazer? Novamente, você vai usar massa molar. Se ele quer transformar 100 gramas em mol, você vai fazer assim, ó, 100 gramas vezes a massa molar, né, 40 gramas por mol. Aí o que é que você vai pensar? Que 40 gramas tem exatamente 1 mol. Então, 1 mol pesa exatamente 40 gramas. 1 mol pesa 40 gramas. Então, 100 gramas vai ter quantos mols? Professor, se 40 mol pesa 1 grama, 100 vai pesar mais que 1 mol. Beleza, mas como é que você vai fazer isso? Bota aqui na equaçãozinha, ó. 100 gramas vezes. Aí você pega a massa molar é 40 gramas por mol, eu vou inverter aqui a posição, tá vendo? Eu botei gramas embaixo e mol em cima. Por quê? Porque assim eu vou poder cortar grama por grama e o resultado vai ser mol, ó. Cortei G com G, ó. Então vai ficar o quê? 100 dividido por 40. Resultado, 2,5 mol. Então 100 gramas de NaOH vai ter exatamente 2,5 mols de NaOH. Tranquilo? Professor, estou gostando. Então, é isso que eu quero que você me responda. Ao invés de você começar a fazer regra de 3, é só fazer essa análise dimensional que vai direto, você não tem trabalho nenhum. Vamos de novo. Item B. Como é que você vai fazer o item B? Ele diz o seguinte, 2,5 mols de NaCl em gramas. 2,5 mol em gramas. De novo, qual é o peso fórmula do NaCl? 58,5 gramas por mol. Ele quer transformar 2,5 mol em gramas. Aí você pensa, 1 mol pesa 58 gramas, né? 58,5. 2 mols deve ser o dobro. 2,5 deve ser mais um pouquinho. Então, joga na fórmula. 2,5 mol vezes. Nesse caso, eu vou usar a massa molar do jeito que está aqui, ó. 58,5 gramas pesa exatamente 1 mol. Por quê? Porque nessa posição aqui eu já posso cortar mol com mol, tá vendo? Fica um em cima, outro embaixo. Tranquilo, né? Corto mol com mol. 2,5 vezes 58, 146,25 gramas de NaCl. Tá vendo como é tranquilo? Beleza? Vamos para o item C. Item C. Ele quer transformar 1000 gramas de dióxido de cálcio em mol. De novo, bem simples. 1000 gramas vezes. Vezes quem? Eu pego a massa molar. Como é grama em mol, novamente, ao invés de eu pegar do jeito que está aqui a massa molar, eu vou inverter as posições. Eu vou colocar mol em cima e grama embaixo. 1 mol pesa 56 gramas. Do jeito que está aqui, ó, eu vou poder cortar gramas com gramas. O resultado vai ser o quê? Mol. Então é só dividir 1000 por 56, que vai dar quanto? 17,86 mols de óxido de cálcio. Então,
1000 gramas, 1 kg de óxido de cálcio vai ter exatamente 17,86 mol. Viu como é simples você fazer as conversões? Vamos para o próximo. D. A água, ele pergunta 250 gramas em mol. Como é que você vai fazer a conversão? 250 gramas vezes. Qual é a massa molar da água? 18 gramas por mol. Como eu quero transformar grama por mol, o que eu vou fazer? Eu vou botar grama embaixo e mol em cima. Eu peguei a massa molar, mas eu inverti as posições. Porque dessa forma eu vou poder cortar os numeradores, grama e grama. Corto grama por grama. O resultado eu já sei que vai ser mol. É só dividir 250 por 18. 3,88 mol. Tranquilo, né? O item E, ele pede para transformar 200 miligramas em mol. Aqui você tem que tomar cuidado, ó, porque como o resultado está em miligramas, como ele pede em miligramas para mol, você tem que primeiro transformar miligramas para gramas, para só depois você transformar grama em mol. Ou seja, aí você poderia pensar, professor, é muito fácil, eu vou fazer duas regras de 3, né? Só que por esse método, você não vai fazer regra de 3. Faz logo tudo direto. Por quê? Porque você sabe que 1 grama tem quantos miligramas? 1000. Então, inicialmente vamos transformar 200 miligramas em gramas e depois vamos transformar gramas em mol. Tudo direto. Vamos nós. Então, ó, 1 grama tem exatamente 1000 gramas. Essa é a relação de gramas para miligramas. Veja que quando eu faço isso, eu vou ter o que? 200 miligramas vezes o grama tem exatamente 1000 miligramas, eu vou poder cortar miligramas com miligramas. Beleza? Então, ó, quando eu corto isso, o resultado vai ser o quê? Gramas. Agora eu vou transformar grama em mol. O que eu vou fazer? Olha lá a massa molar do hidróxido de magnésio, que é 58 gramas por mol. Como aqui está gramas, eu não vou botar grama em cima e mol embaixo. Eu vou inverter as posições. Por quê? Porque assim eu vou poder cortar grama e o resultado vai ser mol. Por isso que eu botei aqui, ó, 1 mol pesa 58 gramas. Tá bom? Nesse caso eu vou poder cortar gramas com gramas. Acabei de cortar. Olha só o resultado. O resultado vai ser mol. Professor, qual o resultado? Matemática simples pura. Só dividir aí. Multiplica 58 vezes 1000 e pega 250 e divide pelo resultado. Resultado 0,0043 mols de hidróxido de magnésio. Muito simples, muito prático. É que você não tem que ter dor de cabeça em fazer regra de 3, arredondamento, regra de 3 de novo. Aqui você faz pelo método direto. Bem bacana, certo? Aqui, ó, isso é importante porque nas equações químicas vocês têm que saberem fazer as relações, tá? Então aqui é como se fosse um alicerce da estequiometria, esse cálculozinho aqui, tá bom? Aqui eu trouxe uma aplicação direta. Vamos ler aqui a questão. O sódio metálico reage violentamente com a água, de acordo com a equação não balanceada. Então nós temos aqui uma equação não balanceada. Cuidado! Quando você vai trabalhar com cálculo estequiométrico, as equações devem sempre estar balanceadas. Se não estiver balanceada, vai dar erro o seu cálculo. Tem que estar sempre balanceada, beleza? Então vamos continuar aqui. Equação não balanceada, já de cara você se liga, ó. Vou ter que balancear a equação. Mas vamos ver o que a questão pede. Considerando que a massa de sódio metálico que foi consumida é igual a 4,6 gramas, então a massa de sódio que foi consumida é 4,6 gramas. Calcule a massa de hidróxido de sódio que foi produzida. Então ele diz o seguinte, olha, eu consumi uma massa de Na e eu quero saber quanto é que eu produzi de hidróxido de sódio. Dados, massa molar em gramas por mol do sódio é igual a 23 e do hidróxido de sódio é igual a 40. Vou pegar, aí tem os itens A, B, C, D e E e tem a equação aqui, ó. Beleza? Olha só, tá aqui a nossa equaçãozinha. O que você vai fazer? Vamos balancear a primeira equação. Então, colocando 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, eu vou ter a minha equação balanceada. 2 sódio do lado dos reagentes, 2 nos produtos, 4 hidrogênio do lado dos reagentes, 4 hidrogênio do lado dos produtos, 2 oxigênio do lado dos reagentes e 2 oxigênio do lado dos produtos. Vamos ler essa equação balanceada. 2 mols de sódio reagem com 2 mols de água, formando 2 mols de hidróxido de sódio, formando 1 mol de hidrogênio. Aí vamos tentar entender a questão. Ele diz o seguinte, foi consumido 4,6 gramas de sódio, 4,6 gramas de sódio aqui. Qual é a massa de hidróxido de sódio? O que você vai fazer? Simples. A massa de hidróxido de sódio é igual. Como eu usei 4,6 gramas de sódio, você bota assim, 4,6 gramas de sódio vezes
qual é a relação de massa entre hidróxido de sódio e sódio metálico? Aí você pensa o seguinte, ó. Qual é a massa molar do sódio? 23 gramas por mol. Aqui você não tem 2 mols? Então aqui você tem, na verdade, 46 gramas, porque você tem 2 mols. Beleza? 2 mols. O hidróxido de sódio, 1 mol pesa 40 gramas por mol. Então 1 mol pesa 40 gramas, porque a massa molar do hidróxido de sódio é 40 gramas por mol. Só que aqui você tem 2 mols, então a massa disso aqui, na verdade, é 80 gramas. 1 mol pesa 40, 2 mols pesa 80. Qual é a relação, qual é a proporção entre sódio e hidróxido de sódio? Aqui, no caso, como eu tenho 2 mols, é 80, e aqui, como eu tenho 2 mols, é 46. Então, na reação química balanceada, você pode ver o seguinte, que 46 gramas de sódio forma 80 gramas de hidróxido de sódio. Só que a pergunta é, 4,6 gramas de sódio vai produzir quanto de hidróxido de sódio? Aí você faz do jeito que você está aprendendo anteriormente, ó. 4,6 gramas de sódio vezes. Qual é a relação de sódio metálico para hidróxido de sódio? 80 de hidróxido de sódio para 46 de sódio. Beleza? Aqui você já se toca que você vai poder cortar essa grama com essa grama, esse sódio com esse sódio. O resultado vai ser o quê? Grama de NaOH. Então vamos cortar aqui o que tem que ser cortado. E o nosso resultado está aqui. 8 gramas. Eu não coloquei aqui o resultado aqui do NaOH, mas veja que ele está aqui, ó. Tem que estar aqui também, ó. Resultado final, 8 gramas de NaOH. Então a resposta certa, C. Beleza? Então, ao invés de você ficar pensando em regra de 3, faça um método dimensional que você resolve isso tudo de maneira direta. Puf! Show? Aqui a gente termina esse alicerce dos cálculos estequiométricos. Vale lembrar que a gente vai se aprofundar mais nisso. É interessante vocês se tocarem que existe a questão dos reagentes limitantes, reagentes em excesso, que é um negócio mais bacana. Mas para vocês chegarem lá, é importante que vocês saberem pelo menos o básico, o alicerce dos cálculos estequiométricos, que é o cálculo de massa, ou mesmo essas relações mol entre as substâncias. Tranquilo? Beleza, meu povo? E aqui a gente termina a nossa aula. Foi.